Boa noite a todos os irmãos, as irmãs. Mais uma semana do final para o início, que estamos caminhando entre sábado e domingo. Eu peço para que você abra a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10. Hoje nós vamos ler 5 versículos apenas, pelo menos no texto inicial. Vamos começar pelo versículo 11 e vamos até o versículo 15. Peço que você preste bastante atenção. Podemos proceder à leitura, irmãos? Amém. Amém. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Citação de Isaías 28:16. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Citação de Joel 2:32. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, citação de Isaías 52:7. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar, como sempre tem feito, e nos dar também a humildade para poder falar do seu evangelho. Nós acabamos a leitura, Romanos capítulo 10, versículo 11, 13, 14 e 15. Neste curto comentário, o apóstolo cita Isaías 2 vezes e uma vez o profeta Joel, de forma que toda a literatura do apóstolo Paulo está sempre embasada no Antigo Testamento e nas revelações do nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes 5 versos, nós vamos ver o quanto Paulo falou. Veja que nos entremeios, isto é, pontos extremos, aos argumentos que Paulo expõe aos seus compatriotas, ele não desliga do referencial baseado nos profetas. Ele sempre consulta as Escrituras para se apoiar. Creio que é um exemplo para nós pregadores. Isto é o único exemplo que Deus aprova no que se diz às suas doutrinas e seus ensinamentos. Pregar apenas intitulado na palavra de Deus e resguardado no que está escrito. Nesses acréscimos de argumentos aos seus irmãos de sangue, onde Paulo sequencia a pregação do apelo universal do Deus, que não faz acepção de pessoas, isso é distinção, ele busca a base da sua pregação nos escritos. Paulo apega-se, pelo menos nesse pequeno trecho, no profeta Isaías 2 vezes e outra vez no profeta Oséias, mencionando que os profetas tinham uma vista, um horizonte futuro mais amplo do que apenas a salvação para o povo de Israel. É oportuno dizer aos irmãos deterministas da salvação que Deus continua apresentando os seus horizontes da salvação, pois no dia de Cristo todas essas questões serão amplamente esclarecidas, se Deus quiser. Porque a pedra provada, preciosa de esquina, está bem firme, fundada para poder garantir a oportunidade da salvação, como nós acabamos de ler, todo aquele que nele crê, para que não seja confundido, nem inseguro, apressado, como se perdesse a salvação.
Veja quando nós lemos o versículo 11, se você voltar, você vai ver que Paulo escreve, porque a Escritura diz. O que diz a Escritura? E Paulo escreve que todo aquele que nele crer não será confundido. Olha, se ele citou a Escritura, vamos procurar na Escritura. Então você abra em Isaías, capítulo 28, versículo 16, e Isaías assim escreveu: portanto, assim diz o Senhor, Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Como Paulo tinha conhecimento desses escritos, ele repetiu na carta aos irmãos em Roma. Veja que é tão oportuno dizer esses fatos, como a salvação é um campo aberto a todo aquele que crer, pois depois de salvo é uma questão selada, e não vai perder a salvação uma vez que creu. Isto quem garante é o Senhor. O pronunciamento de Isaías, aquele que crer, quando nós lemos em Isaías 28:16, está escrito apenas sobre a pedra fundada: aquele que crer, não se apresse. É de fato como Isaías escreveu, exato. Trata-se de um pronome indefinido, sem marcação antecipada, isso é, não tem nomes e nem pessoas pré-selecionadas, sem acepção desde o princípio de tudo. O sinal da salvação, isto é, o Espírito Santo, sempre vem depois de crer, nunca antes, segundo a vontade de Deus. Os predestinados que Deus viu antes, isto sim é o significado de previsto antes. É uma redundância, mas para entender melhor a raiz da palavra. Aquele que crer é o escrito exato de Isaías, como nós falamos para você. Mas Paulo acrescenta depois, todo na frase, é onde nós lemos em Romanos. Porque em Romanos, no versículo 10, capítulo 10, versículo 11, nós vemos Paulo escrever: todo aquele que crê. Isaías não pôs todo, mas Paulo pôs, colocou todo, acrescentou. Por que será? Será que ele maculou as Escrituras? Não, irmãos. Ele apenas fez para destacar para a sua nação que a promessa de Deus extrapolou o cercado de Israel, mostrando amor às criaturas do mundo, a misericórdia de Deus, na fé abrangente ao mundo todo de outras gentes, inclusive a nação rejeitada de Esaú, e entre os gentios. Sendo assim, neste assunto, João também não receou escrever com todas as letras o dito do nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 3. Por favor, abra em João capítulo 3 e veja desde o verso 14, quando Jesus estava contando para eles que como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa o Filho do Homem seja levantado. Nós vimos Isaías dizer que ele levantou o braço forte do Senhor. Que Jesus seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante, nós vemos Paulo dizer todo aquele que nele crê, e agora nós vemos Jesus também dizer todo aquele que nele crê no versículo 15. Amém? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, novamente, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Todas essas expressões no original, o mundo, está dizendo sobre cosmos. Não tem como fugir desta nítida interpretação, não. Essa íntegra leitura sobre os fatos escritos. Então não temos dúvida alguma em dizer que Deus amou o mundo todo. Amém. E dentro do mundo todo estava eu, graças a Deus. Amém. Imagine se Deus não tivesse me escolhido e eu ficasse em dúvida, ou alguém ficasse em dúvida, ou nós pregássemos com certa resistência
a dizer, será que no meio que eu estou pregando 100% é dos escolhidos, ou 90%, ou não tem ninguém dos escolhidos por aqui? Essa interpretação, ela não é oriunda da palavra de Deus. De forma, meus irmãos, que Deus amou o mundo todo, sem manobras interpretativas, mas o mundo todo não amou a Deus. Outros amaram a Deus, pois Deus nos amou primeiro. Graças à misericórdia de Deus, estamos aqui para confirmar as profecias. Nós que somos criaturas dos confins do mundo, como escreveu os profetas, inclusive Isaías, deveríamos ser os últimos para dizer alguma coisa sobre a impossibilidade universal de se chegar ao Senhor. Veja quem Paulo consultou para poder assim dizer e também termos autoridade bíblica para poder pregar para você. Isaías 52:10, veja o que está escrito. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Preste muita atenção no que Isaías escreveu. Em Isaías 26:15, novamente Isaías, veja o que ele volta a dizer. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação, isto é, a nação de Jacó, a nação que Deus amou. Tu aumentaste a esta nação, novamente, fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Então, da nação de Judá foi extensivo todo o horizonte a todos os confins da terra e chegou até nós. Graças à misericórdia e ao amor de Deus, nós estamos hoje reunidos aqui. Amém. Esta nova nação santa, vinda de todos os povos, foi obra do santo braço do Senhor, seu Filho Jesus Cristo. A semente foi lançada em todos os campos, mas sabemos que nem todas permaneceram e deram seus frutos. Mas o importante é que foram plantadas a semente, com o mesmo amor em todos os campos. O Senhor nunca fez diferenciação de campos. Se fosse apenas em campos escolhidos, não cairiam nos caminhos, por exemplo, nos terrenos espinhosos, como nós vemos a parábola da semeadura em Mateus 13 e Marcos 4. Sendo assim, irmãos, mas cada semente caída será cobrada de cada terreno que recebeu. Isto é, todo mundo vai ser cobrado. No dia do Senhor, este assunto será retornado e lembrado aos que ouviram a palavra de Deus e negado. Espero que nenhum de nós aqui esteja nesse meio, que negaram a palavra de Deus. Porque Jesus fez a propiciação, isto é, o sacrifício, não somente pelos pecados dos salvos, mas também pelo do mundo inteiro, embora alguns irmãos negam. Mas não é o que João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2 e versículo 2. Veja o que João escreve. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos. De quem João estava escrevendo? Dos irmãos da igreja, dos salvos, mas também pelos de todo o mundo. Pergunta aos irmãos, todo mundo vai aceitar Jesus? Não, mas Jesus morreu por todo mundo. E tem muita gente no inferno culpado pelo sangue de Jesus na cruz, sim. Não há como não dizer coisas contrárias. Se Jesus tivesse morrido apenas por uma parte dos homens, esse idioma não poderia ser usado como nós acabamos de ler em todas as línguas. A frase o mundo inteiro é uma que abraça naturalmente todas as pessoas. É o que o apóstolo pretendia ensinar, que Cristo morreu por todas as pessoas. Nenhum daqui, desta igreja, desta reunião, vamos dizer, não pode dizer que Jesus não morreu por ele. E tal que não pode ser explicado em nenhuma outra suposição de interpretação. Se ele tivesse morrido apenas pelos eleitos, não é verdade que ele é a propiciação do pecado do mundo inteiro, dos pecados do mundo inteiro. Em qualquer sentido apropriado, seria possível atribuir um sentido em que isso poderia ser verdade. De forma que, então, qual seria o motivo de semear
sendo que não vai brotar ou dar frutos? Qual é o agricultor que não planta na esperança que todas as sementes brotem, cresçam e deem seus frutos? O Senhor prova o seu amor com todos, que autoriza a semear nos piores terrenos possíveis, em desertos, por exemplo, em pedregais, por exemplo. E alguns se surpreendem porque alguns brotam. Essa doutrina era um dos principais desígnios da epístola de Paulo a ser implementada aos crentes de Roma. E está totalmente comprovada no decorrer do argumento de Paulo em Romanos 3:29. Retorna lá com a sua Bíblia fazendo o favor e veja o que Paulo escreveu. É porventura, pergunta Paulo, e não é também dos gentios? Segunda pergunta de Paulo. E na terceira ele responde sem perguntar. Também dos gentios, certamente. Em muitos aspectos, irmãos, a raça humana pode ter diferenças irreconciliáveis entre povos, por isso que eles guerreiam, mas não no caminho da justificação diante de Deus. Pois todos pecaram, todos nós temos falhado sem distinção. Pode ter certeza que esta é uma afirmação bem ousada de Paulo, dizer que não há diferença em duas nações que ele escreveu, entre o judeu e entre o grego. Pelo menos esses dois povos eram diferentes na cultura, na religião, nos costumes, e não se aceitavam. E se formos dizer dos samaritanos, por exemplo, Jesus certa vez foi acusado de ser samaritano pelos judeus, e esta acusação de chamar ele de samaritano já era uma ofensa em si. E disseram que Jesus é um samaritano com posse demoníaca. Veja em João 8:48, responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Mas Jesus, que estava ouvindo isso, também veio morrer para os samaritanos, que os judeus não concebiam de forma alguma entrar no céu, por vários motivos da lei de Moisés, mas os samaritanos também foram dados a oportunidade de entrar no reino dos céus. Lembra da mulher samaritana, da aldeia de Sicar e etc., entre outros? Pois é, irmãos, Jesus entendia melhor que qualquer um de nós sobre a acepção de pessoas. Por isso ele passou por muitas acepções. Ele não pregaria sobre base determinada e de diferenciação que faziam nele para fazer da mesma diferenciação no seu evangelho. Porque desde a eternidade, ainda que conheça todos os corações de cada um de nós antes que nós existíssemos, isto é sim predestinação. Isto sim, apesar dos homens serem carregados de preconceitos entre si, todos são pecadores iguais e igualmente destituídos da glória de Deus. Eu posso ter muita diferença de alguma pessoa, mas em pecado eu sou igual diante de Deus. E sobre a salvação eu tenho a mesma oportunidade diante de Deus. Por isso que Paulo escreve em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, nenhum sequer. Os muitos povos que existem são diferentes em muitas coisas, como estamos insistindo dizer, mas no pecado todos são iguais. As pessoas podem ter diferenças de cores, de culturas, de origem, mas no pecado somos todos nós iguais. No entanto, apenas um Deus pode unir os povos em uma única nação, independente de raça, cor, origem, qualquer coisa que seja. Então Deus mesmo, na vinda do seu Filho, extinguiu todo o exclusivismo de nação terrena, podemos dizer até por um enquanto, quanto à nação de Israel, abrindo as portas em Jesus para todo aquele que crê. Essa frase, todo aquele que crê, foi espalhada pelos seus mensageiros mundo afora. Chegou até nós. E mais ainda, irmãos, no versículo 13 nós vemos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nessa oportunidade, Paulo estava replicando
reescrevendo Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa última frase, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, quem escreveu foi Joel. Paulo cita o profeta Joel para validar um fato básico do Evangelho. Mais uma vez, Paulo escolhe um outro profeta para mostrar a universalidade do Evangelho. Impressionante é que o apóstolo Pedro cita também o profeta Joel, sabe quando, irmãos? No dia do Pentecostes. Pedro também lembra do profeta Joel quando ele explica a razão dos acontecimentos naquele dia. Veja Atos 2, versículo 16 e depois versículo 21. Olha o que Pedro diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Vários assuntos que Pedro está escrevendo ali. Mas eu quero chamar você para o assunto do versículo 21, onde ele diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, aqui Pedro falou exatamente como Joel escreveu. E Paulo também já havia escrito como Joel escreveu. Então, a pregação de todo aquele que crê é das frases mais importantes de iniciar a pregação do Evangelho. Como nós vemos no dia de Pentecostes, naquele dia foi ótimo citar Oséias, foi necessário Pedro citar Oséias, porque naquele momento estava cumprindo-se uma grande profecia desses profetas, pois eles estavam em Jerusalém, e em Jerusalém naquele dia, irmãos, estava abarrotada, lotada de pessoas dos 4 cantos da terra. Veja Atos 2, versículo 8 até o versículo 12, nós não vamos ler tudo, mas eu quero dizer para você que naquele dia existiam pessoas dos partos, dos medas, dos elamitas, dos que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido nas suas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Como é que Pedro não ia citar Joel no meio de todo esse povo? Para todos esses homens de todas as nações, naquele dia de Pentecostes, Pedro disse: aqui se cumpriu Joel. Para vocês todos que agora estão ouvindo numa mesma língua, e o Espírito do Senhor fez que todos entendessem. Primeiro achavam que estavam bêbados, isso é cheio de mosto, mas cada uma dessas nações, de todos os povos, entenderam e ouviram o que o apóstolo pregava nas suas línguas. Amém, irmãos? Então, a questão da salvação não é uma negociação. Irmãos, ela é muito séria para a gente parametrizar a salvação que vem do Senhor. Aquele dia foi o endosso de que iria continuar de lá para frente, e eis nós aqui, porque somos descendentes carnais de um daqueles povos que estavam naquele dia em Jerusalém. Em todos os momentos em que foi proclamada a pregação do Evangelho, está implícito nisso que o invocam com sentimentos corretos. Isto é, com humildade e senso da nossa pecaminosidade, porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Quando chegamos à consciência de que realmente somos tão pecadores que não temos argumentos nenhum de chegar a Deus, então com humildade e senso dessa pecaminosidade nossa, e necessidade do perdão urgente, e com uma vontade de receber a vida eterna conforme nos é oferecida no Evangelho, quem é que vai querer perder essa oportunidade no Senhor? E se isso for feito, esta passagem nos ensina que todos podem ser salvos, desde que creiam e invoquem o Senhor. Ele não rejeitará quem vier desta maneira. O convite e a garantia se estende a todas as nações e pessoas de todos os tempos. Refletindo no versículo 14, a primeira parte da objeção é que não podiam invocar em quem ainda não havia crido, como está escrito. E é interessante, irmãos, como vai invocar em quem ainda eu não sei, não conheço. Mas naquele dia Pedro, Paulo e outros discípulos
que já estavam na posse do Espírito Santo de Deus, não estavam tão qualificados para a grande comissão de fato. Isto é, quem não crê também não tem qualificação de anunciar o Evangelho. Só pode anunciar o Evangelho quem crê. A referência à invocação do nome de Deus não indica um mero falar, sem crer. E isso muitos têm feito, mas esses são falsos. Ainda que falem a verdade, e digo aos irmãos, como Paulo já escreveu, pessoas não salvas podem pregar a verdade que pode converter alguém de verdade. Subentendido neste invocar que há um reconhecimento inegável que somente o Senhor pode suprir esta necessidade. Sempre é um assunto pessoal entre um pecador e o Salvador. A salvação não é coletiva, ela é individual para todo aquele que crê. Sendo inútil invocar se não houver fé. Versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Também é impossível acreditar se nunca ouviram falar de Cristo. É necessário ter a figura do anunciador. Versículo 14, nós vemos: e como crerão naquele que não ouviram, e como virão se não há quem pregue? Pois então deve haver os pregadores. Haver pregadores, a existência dos pregadores é bíblica. Como as pessoas podem ouvir, a menos que alguém proclame ou pregue a verdade, em apelo para que seja ouvido e crido, isso também é necessário. Nenhum crente deve deixar de proclamar o Evangelho que um dia creu, para que o anúncio não seja suspenso aos que precisam ouvirem e crerem. Você, meu irmão, minha irmã, a partir do momento que creu no Senhor, torna-se responsável para anunciar o Senhor, para que não seja interrompido o ciclo. Se creu, então invoque aos que ainda não creram. No último versículo que nós lemos tem um fato interessante. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, e agora Paulo cita Isaías 52, 7, quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres boas novas de boas coisas. E Isaías escreveu: quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem e faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém, irmãos? Amém. Olha, irmãos, a mensagem do Evangelho precisa ser pregada. Amém. Não somente isto, os seus pregadores precisam ser enviados. Amém. Eles não saem por conta própria, todos devem ser comissionados por Deus, devem ser aptos e preparados para seguirem na sua missão como servos enviados do Deus Altíssimo. Não é uma mensagem comum que eles levam, é uma mensagem comprometedora, que nós não podemos desprezar. E mais, nenhum enviado, quando enviado pelo Senhor, volta de mãos abanando e nunca traz de volta cestos vazios. Se Deus mandou ele para algum lugar, é porque lá tem terreno fértil. Em Isaías 55, 11, o profeta escreve: assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei. Amém? Amém. O Salmo 126, 6 diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Irmãos, Jesus tirou de vez as barreiras geográficas da pregação do seu Evangelho, quando organizou a grande comissão persistente e multiplicadora até o dia da sua volta, e carimbada de vez no Pentecostes, como já vemos. Em Marcos 16, depois de Jesus fazer as suas aparições aos discípulos, Marcos 16, 14, 15, 16, 3 versículos, vamos ler e vamos ver o que Jesus diz. Finalmente apareceu aos 11, estando eles ainda sentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração,
por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Dentre aqueles 11, alguns ainda não tinham visto Jesus, inclusive Tomé. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Irmãos, neste momento Jesus foi uma das últimas palavras aos seus discípulos e ele deixou esta responsabilidade, porque as palavras de Jesus nesse encontro foram confirmadas naquele grande momento do Pentecostes. A razão dessas passagens confirma a importância da necessidade de haver os mensageiros de Deus. Amém. Por isso que Paulo diz, baseado em Isaías, que quão formosos são os pés, ou quão atraentes são os pés dos que pregam. Nessa citação do versículo 15, copiada de Isaías 52:7, os pés são usados de várias maneiras nas Escrituras. Às vezes tem respeito pelas coisas internas e espirituais. O homem que pratica a piedade são comparados a uma caminhada, como nós vemos em Salmo 1:1. Para você entender melhor, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, aqui nós temos um movimento daquele homem que anda, depois ele para, ele assenta, mas em qualquer posição, em qualquer movimento, em qualquer momento que ele estiver, ele está dando um testemunho santo de Deus. Isso é um caráter deste homem transformado e significativo de que os seus pés possam significar os princípios nos quais ele age à disposição do seu espírito que conduz através dos seus pés. Onde nós vamos, irmãos, nossos pés nos levam, é para onde o nosso espírito manda ir. Amém. O fato de nós irmos aqui à igreja é uma condução santa. Amém. O fato de irmos no hospital é uma condução santa. Amém? Amém. Por isso que Eclesiastes 5:1 diz: guarda os seus pés quando entrarem na casa de Deus. Isso é um significativo da entrada a Jerusalém. Mas de acordo com isso, os pés dos mensageiros podem significar a validade da sua missão. Qual a autoridade sobre as suas ações, qual a qualificação que foram enviados, quem deu a credencial para estes homens, saberemos pela sua vida e também pelos seus resultados comportamentais, de saber de onde ele é. O certo, meus irmãos, o Evangelho num dia determinado chegou até nós. Devido aos pés abençoados dos enviados de Deus para se aproximarem de nós. Nós não sabíamos quem era, mas um dia vieram aqui. E isto é amor de Deus por quem ainda nem nos conhecia, mas Deus já nos conhecia. Amém. Seus mensageiros já estavam chegando para nos anunciar as boas novas. Um dia alguém chegou para você. Como podem, ou como poderiam voltar vazios? Jamais isto aconteceu. Somos a prova que isto é verdade. A falecida irmã Josefa de Sudiminuce, esposa do falecido irmão Joaquim Adorno, ela morava na beira de uma estrada de terra e ela um dia, falando sobre as coisas do Evangelho, do início da igreja nesta região de Sudiminuce, ela me contou que um dia de sol, aquela terra batida, empoeirada, e ela olhou pela estrada um certo dia e viu um homem de paletó com uma mala vindo de longe, a mala pendurada nas suas mãos, e ele veio caminhando em direção à sua casa. Quando ele chegou, se apresentou, disse que era o pastor Esteves. Foi assim que ele chegou em Sudiminuce. Daquele dia em diante, todos nós sabemos a história dessas igrejas, que chegou até entre nós. Talvez nossos filhos, nossos netos e bisnetos não sabem,
Porque os que presenciaram o início da igreja, Deus já levou para a glória. E quando ele chegou, ele veio para pregar o evangelho. Não tinha nenhum outro interesse a pregar o evangelho. Porque não foi o pastor Esteves que mudou a nossa vida. Foi quem enviou ele para cá que mudou nossas vidas. Amém, Jesus. Porque ele não fala mais entre nós. Mas nós falamos o que nós ouvimos dele, conferindo nas Escrituras. E ele voltou de onde ele veio. Mas quem o enviou continua entre nós. Amém. Toda a igreja deve ter uma linda história para contar de quem Deus enviou. Cada membro desta igreja tem que ter uma história bonita para contar. Amém. Do que você tem feito. Amém. Porque a gratidão é dar de volta o que nós recebemos. Amém. Se recebemos a palavra de Deus, como vamos negar levar ela adiante? Ainda que, como o profeta disse no Salmo, que podemos plantar chorando, com lágrimas, mas os nossos sentimentos não importam. O importante é você voltar abarrotado de frutos. Amém. É voltar com a cesta cheia. Aí então, você vai se identificar com o Salvador. Nós não vamos estar pregando outras coisas a não ser a salvação que um dia chegou a nós. Amém? Amém? Amém. Para que a palavra de Deus em todo aquele que crê seja vida entre nós e entre aqueles que nós amamos. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus nos ajude. Amém. Sigamos em paz. Amém. Amém.